Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos de volta ao curso de aprendizado de máquina. E nessa aula vamos continuar falando de medidas de distância, mais especificamente a distância Mahalanobis. Tá? Já estudamos distância euclidiana em outros vídeos. Tá? Já estudamos a distância Minkowski, que obviamente é uma generalização da distância euclidiana para quando r é igual a 2, também chamada de distância norma L2, né, distância euclidiana. Mas a gente consegue a norma L1 e a norma infinita aqui, simplesmente variando o parâmetro da fórmula da distância de Minkowski. Tá? E também a gente estudou a distância euclidiana normalizada, que é quando você começa a trazer as estatísticas dos dados para dentro do cálculo da distância. A gente começa a se importar com o comportamento geral dos meus dados. E o exemplo que eu dei para vocês, né, o exemplo do salmão, aonde no caso do salmão, as variáveis ela tem uma variância muito maior aqui do comprimento, que vai de 50 a 100, né? Então, numericamente, a minha variância tem um valor maior, enquanto que a largura vai de 10 a 20 apenas. Então, numericamente, a minha variância muito provavelmente vai ser também menor, né? Então, quando eu tenho esse tipo de problema, eu uso a distância euclidiana normalizada para que esta medida aqui não influencie, não influencie, só ela influencie ali a minha distância final, né? Então, o que eu comentei para vocês, né, que de forma vetorizada, a distância euclidiana, né, então essa formulazinha vetorizada da distância euclidiana normalizada, ela tem uma matriz, que é uma matriz diagonal. O que a gente quer dizer com uma matriz diagonal? É uma matriz que possui apenas as variâncias na sua diagonal principal. Então, no caso aqui, a gente pode ver que o eixo x varia uma ordem 5, varia muito mais do que o eixo y, que varia numa ordem de 1. Tá? E fora da diagonal, isso vai estar zerado. Tá? Então, essa matriz para o cálculo da distância euclidiana normalizada é uma matriz diagonal. Aqui, mesma coisa, só que agora o x varia numa ordem de 1 e o meu y varia numa ordem de 5. Tá? Então, o que a gente vai estudar hoje é a distância euclidiana de Mahalanobis, tá? Que é um avanço aí, é um passo além da distância euclidiana normalizada. Então, na distância euclidiana normalizada, era dada por essa equação aqui, de forma vetorial, obviamente, né? Produto escalar. Aliás, isso. Produto dot, né? Eu sempre confundo a tradução. A distância normalizada, então a gente tem a inserção dessa matriz inversa, né? Para quem ainda não entendeu o conceito de inversão de matriz, o que é essa inversão? Por que eu tenho que colocar a matriz inversa aqui, né? Deixa eu fazer um desenho aqui no Canvas. Então, por exemplo, até deixa eu calcular aqui, ó. Não, vamos para o desenho. Então, 1 vai ser igual a 0,2 vezes x. Quanto que deve valer x para que eu tenha igualdade nessa função aqui? Então, para que esse lado tenha valor 1, ele já é 1. Para que esse outro lado direito aqui tenha valor 1, o x tem que ser igual a 5, né? Porque x vezes 0,2 vai dar 1. Então, 1 igual a 1. Então, tá tranquilo, né? Agora, vocês lembram lá do segundo grau que a gente pode jogar esse x para o lado de cá, né? Então, jogaria 1 dividido por x igual a 0,2. E nesse caso, quanto que deveria valer x? Então, aqui eu estou tentando igualar este, o lado direito, ao esquerdo, né? Aqui é o contrário, o lado esquerdo ao direito. Então, quanto que deveria valer x para que os dois lados da equação fossem iguais? Então, no caso, 1 dividido por quanto, né? Então, nesse caso aqui, x igual a 0,2. Por quê? Porque 1 dividido por 0,2 dá o próprio 0,2. Se alguém duvida, é só
fazer os cálculozinhos, né? Em ambos os casos, 1 dividido por 5 dá 0,2, 1 vezes 0,2 dá 0,2. Tá? Então, percebam que a ideia de inversão é mais ou menos essa. Né? Só que, se esse x aqui fosse uma matriz, então 1 igual 0,2 vezes matriz. Não é um ambiente real, né? Mas se eu quisesse inverter aqui, fazer 1 dividido por matriz, isso não existe uma notação para isso, tá, gente? Ou é bastante incomum, desconheço pelo menos. Na verdade, você deveria escrever 1 vezes x inverso igual 0,2. Tá? E aí sim, tá? Então esse x inverso ele faz o papel do dividendo. Tá? Então, quem nunca entendeu aí o porquê, por que é necessário uma matriz inversa, é exatamente para fazer o papel do dividendo quando você passa a matriz de um lado da equação para o outro lado da equação. Tá? É o inverso, né? Quanto que deveria valer x para esse lado da equação virar o lado de lá. Tá? Ok? Até por isso que x dá diferente, né? É 5 aqui e 2 aqui, porque aqui eu estou comparando esse lado com lá e aqui este lado com aqui. Então, tem que ser valores diferentes, porque eu estou querendo levar... Aqui eu estou querendo fazer essa equação virar 1 e aqui eu estou querendo fazer essa equação virar 0. Ok? Mas essa é a ideia central aí desse valor inverso, né? Tá, mas enfim, passando por cima disso, o que acontece? Então, a distância euclidiana não tinha nenhuma multiplicação por nada, o que é equivalente a multiplicar pela matriz de identidade. A distância euclidiana normalizada tinha essa matriz diagonal, e agora na matriz... Só que essas duas distâncias aqui, elas têm um problema. Tá? E qual que é o problema? O comprimento e a largura dos salmões não são independentes. Tá? Elas não são independentes. Como assim, professor? Imagine um peixe. Um peixe, quanto mais comprido ele é, o que você espera? Que ele seja mais largo. É isso que você espera de um peixe. Então, são variáveis que a gente chama de dependentes. Uma pessoa, quanto mais alta ela é, a tendência é que ela seja mais pesada. A pessoa, quanto mais velha ela é, mais cabelo branco ela tem. Então, são variáveis que dependem uma da outra. Isso a gente chama de variáveis dependentes, né? O que seria um exemplo de uma variável que é independente? Sei lá, cor dos olhos e preço da casa. Será que o preço da casa tem a ver com a cor dos olhos da pessoa? Não. Sei lá, número de páginas do livro com, sei lá, valor da bolsa de valores. Número de páginas do livro não influi no valor da bolsa de valores. Tá? Então, isso a gente chama variáveis independentes, né? No caso do salmão, largura e comprimento são coisas que variam junto. Quanto mais comprido for o salmão, existe uma probabilidade que ele seja mais largo. Tá? Então a gente diz que ela covaria, né? Então ela aumenta junto, ok? E para poder incorporar essa noção de covariação, de dependência das variáveis dentro dos meus dados, então nós vamos tirar essa matriz diagonal e vamos colocar a matriz de covariância. Matriz de covariância aqui na distância euclidiana. É só isso que muda. Né? Então, em notação vetorial, o cálculo da matriz Mahalanobis e da distância euclidiana normalizada acaba sendo o mesmo cálculo. Tá? O que muda é o que está dentro dessa matriz aqui, porque essa matriz aqui é uma diagonal, essa matriz é uma matriz completa. Ok? O que isso tem interpretação? Né? A interpretação é aqui, né? Na distância euclidiana normalizada, inclusive eu tenho que trocar aqui o título, tá errado. A matriz é diagonal, ou seja, só tem valores na diagonal e não tenho covariâncias aqui. Isso quer dizer o quê? Né? E independentemente se a pessoa é baixinha ou se a pessoa é alta, o preço da casa pode ser alto ou pode ser baixo. Tá? Então, pega uma pessoa alta,
pode ser alto ou pode ser baixo. Pega uma pessoa baixinha, o preço da casa pode ser alto ou pode ser baixinho, ok? Aqui também, aqui vamos supor aqui que no eixo X seja qualquer coisa, número de habitantes da cidade. Então, a cidade ela pode ter bastante habitantes ou pouco habitantes. Bastante, pouco. E aí, o preço nas casas, não, o preço da casa da cidade é dependente. Vamos pegar outro, um índice que não varia com a altura das pessoas, né? Então, por exemplo, independentemente se a cidade tem bastante habitantes ou pouco habitantes, a altura da pessoa continua, as pessoas continuam variando de baixinhas para altas, né? Então, se eu pegar uma cidade com poucos habitantes, a altura das pessoas vai ser alta ou vai ser baixa, independentemente do tamanho da cidade, tá? Então, vocês veem que nesses dois casos aqui de baixo, as duas matrizes são diagonais, ou seja, os meus atributos são independentes, eu não tenho covariações na matriz. Já aqui em cima é o caso onde eu tenho uma matriz de covariâncias, ou seja, quanto mais uma variável aumenta, a outra variável tende a aumentar também. Exemplo do salmão. Quanto mais comprido é o meu salmão, maior é o preço dele. Né? Então, se eu pegar um salmão aqui, então preço pequenininho. Se eu pegar um salmão aqui, preço grandão. Então, esse salmão aqui é muito maior, esse salmão aqui muito menor. Então, outra coisa que covaria, né? Pegar uma pessoa baixinha, tem um peso baixo. Pegar uma pessoa alta, tem um peso alto. Pegar uma pessoa média, tem um peso médio. Ok? Pode existir alguma coisa fora? Até pode, né? Eu posso pegar uma pessoa alta, mas que seja muito leve, né? Uma pessoa magrona, né? Pode existir. Ou eu posso pegar uma pessoa baixinha que seja muito pesada. Pode existir esse tipo de dado? Pode, mas então pode ter alguns dadozinhos aqui espalhados, sem problema nenhum. Mas você perceba que a maioria, a distribuição, né, a maioria, o comportamento geral, ele segue aí uma elipse direcionada, dizendo que eu tenho covariâncias positivas. Quando uma variável cresce, a outra cresce também. Outro exemplo, quando eu aumento o número de banheiros numa casa, o preço dela sobe. Ok? Então, covariância positiva, a gente vê aqui, ó, né? Pelos quatrozinhos. Então, a gente tem uma variância de 5 aqui no eixo X, uma variância de 6 no eixo Y e uma covariância de 4. Aqui a gente tem uma variância de 5 no eixo X, uma variância de 1 no eixo Y e covariâncias nulas. Ok? E aqui a gente tem uma covariância negativa. Como seria uma covariância negativa? Por exemplo, número de horas que a pessoa joga videogame. Então, quanto mais horas a pessoa joga videogame, menor é a nota na disciplina. Então, uma pessoa que joga muito videogame tem uma nota menor na disciplina. Uma pessoa que joga pouco videogame tem uma nota maior na disciplina. Ok? Uma pessoa que joga médio videogame tem uma nota média na disciplina. Isso não impede que uma pessoa que jogue muito de videogame tenha uma nota muito grande. E também não impede que uma pessoa que jogue pouco videogame tenha uma nota muito baixa. Mas o comportamento geral parece uma elipse. Ok? Então, essa é a ideia da matriz de correlação, que é onde a gente vai incorporar essa dependência, né, de uma variável com a outra dentro da distância. E aí vocês podem me perguntar, professor, eu posso usar a distância Mahalanobis em qualquer situação? Não. A distância Mahalanobis é usado quando você tem dependência entre as variáveis, certo? Se você não tiver dependência nas variáveis, talvez não seja interessante usar a distância Mahalanobis. O fato é que a dependência das variáveis você vai conseguir descobrir pela
matriz de correlação. Tá? Mas algumas dependências são apenas ao acaso, tá? Então você pode calcular a matriz de correlação, parece que essas variáveis são dependentes, mas às vezes na realidade elas não são. Então tem um probleminha aí. A gente vai estudar aí matriz de correlação, de covariância mais para frente, tá? O fato é que a matriz de covariância ela é dada por essa formulazinha aqui, tá? Às vezes você divide por n-1, às vezes só por n, que é aquele degrees of freedom lá que a gente usa. Mas isso a gente deixa para uma outra aula, tá? O que acontece, né? O que acontece é o seguinte, o efeito da distância Mahalanobis é esse aqui, ó. Parece-me que A é muito mais próximo de B do que A de C, mas isso, pela distância Mahalanobis, é falso. Porque C está numa distribuição normal, enquanto B está mais para um outlier. É como se fosse aquela pessoa que pesa, é muito baixinha, mas pesa muito. Então, uma pessoa muito baixinha, mas pesa muito, é uma coisa muito incomum. Né? Não é comum, não é que não existe, é incomum. Enquanto que uma pessoa que é alta e pesa muito é bem mais comum. Então, a distância de coisas comuns, coisas que a gente consegue encontrar de forma fácil dentro da nossa distribuição, ela tende a ser menor do que a distância de coisas comuns para coisas incomuns. E nesse caso aqui, se vocês fizerem um cálculozinho, vocês vão ver que a distância de A para B é 5, enquanto que a distância de A para C é apenas 4, que é um pouco contraintuitivo, mas, no fim das contas, a distância Mahalanobis reflete, de certa forma, aí, inconsistências nos dados. Né? Então, se você olha a distância Mahalanobis de todo mundo para todo mundo, você consegue achar coisas inconsistentes. Por exemplo, uma pessoa muito alta que seja muito leve. Uma pessoa de 2 metros de altura nunca vai ter 60 quilos. Tá? E esse tipo de coisa ela é refletida na distância de Mahalanobis. Ok? Vamos para o cálculozinho aqui dos códigozinhos. Eu gosto de mostrar código, né? Depois vocês podem pegar esses códigos, obviamente, acompanhar, fazer no lápis e tudo mais, né? Aqui abrindo a base de dados íris, plotando aqui média de cada uma das características, plotando desvio padrão de cada uma das características. A distância Mahalanobis normalmente aparece nessa notação. Difícil ver um outro tipo de notação, porque como a gente está fazendo multiplicação de matriz, é bastante complicado se fazer uma notação que não seja aí relativa aí à álgebra linear. Né? E aí o que a gente precisa? PIQ a gente já tem, que é o meu x1 e meu x2, são os 2 pontos, né? Os mesmos 2 pontos que a gente estava usando nas aulas passadas. E aí eu tenho que calcular a matriz de covariâncias e o seu inverso. Então, numpy.cov calculo a matriz de covariância e inverto ela. Ok? Muito simples. Então eu tenho os dois vetores, que eu vou calcular a distância, né? Tenho que calcular a distância deste cara para este cara. E eu tenho a minha matriz inversa. Percebam que esta matriz ela foi calculada sobre os dados, sobre o meu x inteirinho. Ok? E aí eu também posso reescrever essa distância Mahalanobis aqui numa forma um pouquinho mais simples, que como eu tenho que fazer P menos Q, eu posso chamar o resultado de P menos Q de A, simplesmente de A. Né? E aí eu posso escrever A transposto, lembrando que matematicamente o vetor é sempre coluna, então quando se faz o transposto ele vira um vetor linha. Tá? Então A transposto multiplicado pelo inverso da matriz vezes o próprio A coluna de novo. Então essa equaçãozinha aqui, que é na verdade o que está sendo feito aqui dentro. Né? P menos Q igual a A, multiplicação de matriz com o V, aqui, né? Multiplicação de matriz, né? Produto dot, produto escalar, com A de novo. E raiz. E aí vocês vão ver que a distância euclidiana dá 1,35. Conferindo com
Vamos ver se essa implementação está certa. A gente vai lá, importa o pacotinho lá da biblioteca do SciPy, chama a função do SciPy, 1.35 também. Ok? Então está fechando a nossa implementação. Percebam que aqui tem uma pegadinha um pouco chata assim do Python, e no caso da matriz da distância Mahalanobis, eu passei esse V, e esse V já é, aliás, passei o IS aqui, né? E esse IS já é a matriz invertida. Quando eu mostrei o código para vocês de distância euclidiana normalizada, eu invertia dentro da função. Por que isso? Se a gente olhar a documentação, a distância de Mahalanobis pede aqui, ó, um vetor, outro vetor e a matriz de covariância inversa. Esses que são os parâmetros da entrada da matriz da função de Mahalanobis. Já a função de distância euclidiana normalizada, um vetor, dois vetor e um array das variâncias, sem inverter. Ok? Então, tem que cuidar bastante dos parâmetros que a gente está passando aqui para a gente conseguir resultados condizentes. Porque, então, vê que quando eu implementei a distância euclidiana normalizada, eu acabei invertendo lá dentro, que é o que o pacote acaba fazendo. Tá? Tudo isso para falar o quê? Né? A distância Mahalanobis, então, algumas propriedades interessantes aí, né? A distância Mahalanobis, ela é equivalente à distância euclidiana normalizada se os dados forem independentes. Ou seja, se eu tiver uma matriz diagonal. Então, se eu tiver uma matriz diagonal, olha só, o print da distância Mahalanobis, onde eu passo o inverso, e o print da distância euclidiana, onde eu simplesmente passo as variâncias, aqui ó, as variâncias de A e de S, e aqui o IS, que é o inverso, é a mesma distância. Tá? Então, essas duas distâncias são idênticas quando esta matriz é uma matriz diagonal. Ou seja, só tem valores na diagonal, ou seja, é quando eu não tenho covariâncias, eu não covario, né? Se eu não covaria, eu tenho esta situação aqui ou esta aqui, né? Ou qualquer coisa parecida com isso, ok? Isso é fácil de entender, né? Porque, na verdade, a distância euclidiana normalizada usa uma matriz dessa. Então, se os meus dados não tiverem correlações, ou seja, fora da diagonal vai estar zero, então eu caio no mesmo problema, eu caio na mesma distância euclidiana normalizada. Ah, professor, mas aqui você forçou ela não ter a correlação, né? Realmente, eu forcei, multipliquei por uma matriz de identidade para forçar que essa matriz de correlação fosse apenas diagonal. Mas alguns dados não realmente vão dar zero aqui. Alguns tipos de dados, por exemplo, preço da casa e cor dos olhos da pessoa. Peso da pessoa e salário. Sei lá, dá pra gente pensar várias coisas. Tamanho do salmão e número de gatos que a vizinha recolheu. São variáveis que são totalmente independentes, então quando você tem uma variável independente, não vai ter correlação. Tá? No caso do íris, a gente sempre tem, né? Porque quanto maior. Por que a gente tem correlação aqui no íris, né? Porque quanto maior a pétala, a largura da pétala, maior a largura da sépala. Então eu tenho certas correlações aqui. Covariâncias. Desculpa, eu estou falando correlações e covariâncias, as duas coisas são parecidas, não são iguais, mas covariâncias, tá? Covariâncias. E a distância Mahalanobis e a distância euclidiana, então aqui a distância euclidiana normalizada, aqui a distância euclidiana, são equivalentes quando os dados forem independentes e quando eu tiver normalizado por z-score. Lembro que, na verdade, a aula passada eu já provei para vocês que se eu normalizo a minha matriz, essas covariâncias viram 1. Então tá aqui, ó, normalizando essas
covariâncias viram 1. Então, eu tenho meu dado original, faço lá menos a média, faço dividido pelo desvio padrão, e aí eu tenho média 0, desvio padrão unitário. A hora que eu calculo a matriz de covariância, né, e pego só a identidade dela e inverto, eu tenho uma matriz de identidade. E aí, se eu usar a matriz de identidade, eu vou ter o mesmo resultado. Então, a distância Mahalanobis com uma matriz de identidade é igual. Inclusive, aqui eu calculei a euclidiana. Está errado aqui. Opa. Opa, alguma coisa eu não rodei. Então, quando eu calculo a distância Mahalanobis e passando uma matriz de identidade, ou seja, dados com variância unitária normalizados e sem, né, sem dados independentes, sem correlações, eu tenho equivalente à distância euclidiana. Tá? Isso tudo é muito importante, gente, porque todas essas teorias elas acabam aparecendo dentro dos métodos de aprendizado, principalmente aqueles baseados em LDA, SVM, Bayesianos, então, bastante. Né? Então, todo método que é baseado nessas ideias de probabilidades acabam tendo essa ideia de covariância, correlação e tudo mais. Tá? Outra coisa bastante importante é isso aqui. Ó. Isso aqui eu acho que é central dentro de aprendizado de máquina, que é a grande pergunta. O que eu estou fazendo quando eu multiplico meus dados por uma matriz inversa? Porque, basicamente, o que eu faço aqui, isso é uma coisa que está lá dentro da minha distância euclidiana. Eu estou multiplicando o meu dado, meus dois vetores, pela matriz inversa. O que está acontecendo aqui é uma transformação de espaço. Então, eu estou saindo de um espaço que está chamado de nativo para um espaço euclidiano. É um espaço onde eu tenho variâncias diferentes, aqui ó, de mais ou menos de 1 até 7, aqui de 15 até menos 5, com uma correlação negativa, por um espaço onde as variâncias são unitárias, menos 2 e 2, menos 2 e 2, ou quase unitário, aqui não sei, sem correlação. Tá? Então, essa transformação, a gente inclusive chama de transformação linear, nesse caso. Eu estou saindo inclusive de duas características, de x1 para x2, para duas características x1 e x2. Mas existe uma outra grama gigante de transformações, onde você pode sair aqui de n características, vou colocar m aqui, para m mais alguma coisa características. Isso são os métodos que são baseados em kernel. Então, o kernel faz uma transformação desse tipo, tá? Ou m menos alguma coisa. E esses são os métodos aí de seleção e de combinação de características. Então, essa ideia de fazer transformação no meu espaço de aprendizado, ela é muito presente em todos os métodos de aprendizado, principalmente aqueles, principalmente em quem trabalha com imagem, quem trabalha com processamento de linguagem natural, quem trabalha com sinais e tudo mais. Então, é sempre aplicar um tipo de transformação. Nesse caso da distância Mahalanobis, nesse caso de multiplicar por uma matriz inversa, e essa matriz inversa reflete aqui variâncias e covariâncias dos meus dados, a gente tem uma situação que lembra SVD, lá do inglês, Single Value Decomposition, autovetores, autovalores, enfim. Tá tudo interligado aqui, tá? Eu vou fazer outros vídeos aqui sobre esses temas, sobre essas transformações. Quero que vocês, na verdade, apenas saiam dessa aula sabendo que essas transformações elas são muitíssimo importantes dentro de qualquer projeto aí de aprendizado de máquina, tá? Então, aqui tem outro exemplo de transformação, né? Então, eu posso transformar um dado que está no formato estérico para um formato
aqui ovalado. Deu uma bugadinha rapidinho aqui. Então, eu estou fazendo uma transformação aqui, N transformações. Nesse caso aqui, transformações lineares, né? Em 3D, a gente poderia entender uma transformação de uma esfera em um ovo, ou de um ovo em uma esfera, tá? E no caso das distâncias, é equivalente a dizer que eu estou transformando, calculando a distância num espaço transformado, né? E quando eu incorporo essa transformação dentro do cálculo da distância, eu estou levando isso para um outro espaço para depois calcular a mesma distância. É a mesma distância euclidiana, só que calculada em um outro espaço, né? Então é a mesma distância euclidiana, mas antes eu faço uma transformação, ok? Para finalizar, algumas propriedades muito importantes das distâncias, que a distância, então, ela pode ser definida positiva, né? Positiva definida, ou seja, toda distância maior ou igual a zero, não existe distância negativa. Tá? Uma outra propriedade interessante é a simetria, ou seja, a distância do ponto A para o ponto B é exatamente a mesma do ponto B para o ponto A. Tá? Não existe diferença aí se eu calcular de A para B ou de B para A. E a propriedade de desigualdade triangular, que diz o seguinte, né? A distância deste ponto até este ponto aqui, normalmente ela vai ser menor ou igual do que a distância, se eu somar a distância daqui até aqui. Né? Então, se eu somar essa distância mais essa, tem que dar maior ou igual do que essa distância aqui, independentemente da fórmula, né? De como está meu triângulo. Ele pode estar dessa forma aqui. Então, essa distância vai ser menor do que a soma dessas duas aqui. De novo, essa distância aqui vai ser menor do que a soma dessa distância mais essa aqui. Tá? Então, quando eu respeito as três propriedades, eu tenho o que a gente chama de um espaço ou uma distância uma distância métrica, né? Que trabalham em espaços métricos, ok? Então, isso é uma propriedade bastante interessante e bastante usada aí em alguns algoritmos, tá? Enfim, tá? Então, acho que é isso. Nas próximas aulas aí a gente vai entrar mais nesse estudo aí de matriz de correlação, média, desvio e tal, para a gente entender o comportamento dos dados baseado nessas estatísticas descritivas, porque essas estatísticas descritivas, no fim das contas, elas trazem muitos insights e acabam trazendo alguns conceitos que vão ser importantes mais para frente. Até mais, obrigado.